Queridos, nós vamos fazer um curso aqui com vocês que é muito prático, muito dinâmico. Esse é o módulo principal, o primeiro módulo do curso de cura e libertação. Depois existem outros módulos complementares sobre cada tema que você vai discorrer, que você pode ir completando todo o seu conhecimento. Mas nesse módulo você vai conhecer o conceito, a visão, vai ter entendimento do básico, daquilo que é cura, daquilo que é libertação, do processo que você precisa passar depois que você conhece a Jesus, depois que você começa a viver debaixo da autoridade da salvação. Então, para que você possa se desenvolver, nós vamos primeiramente orar para você ter essa primeira aula, que é o conceito e a visão de cura e de libertação, e entender, porque quando você entende o conceito, quando você entende aquilo que te dá direção, você começa a criar os novos pensamentos e os novos sentimentos que vêm do coração de Deus para a tua vida. Então, primeiramente, vamos orar para você consagrar esse tempo ao Senhor, de autoconhecimento, que vai te trazer um novo tempo em todas as áreas da tua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse conhecimento novo ao Senhor, que vai trazer vida, que vai trazer ressurreição, que vai trazer os pensamentos e os sentimentos do coração de Deus, que vai trazer a autoridade da cura que há na presença do Espírito Santo, que vai trazer toda a sorte de bênçãos espirituais sobre seus filhos, suas casas, suas famílias. Por isso nós consagramos a nossa mente para que seja a mente de Cristo e para que todo o processo interior que possa ter acontecido conosco ao longo das nossas vidas, que não agradou o coração de Deus, que não veio das mãos do Senhor, possa ser desfeito. Toda a prisão, todo o jugo, todo o peso, todo o laço seja declarado e quebrado e anulado no mundo espiritual, para que nós possamos ser libertos e transformados pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Quando a gente fala de cura e libertação, a gente tem a impressão de que está falando de um gigante que eu nunca vou conhecer. Na realidade, a cura é um processo simples que vai acontecer a tua vida inteira. Porque, bispo, eu nunca vou ser curado? Não, eu vou começar e Deus ele vai trabalhando em mim ao longo da minha vida. O processo de cura começa com a transformação dos teus pensamentos e dos teus sentimentos. É um autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Conhecer não daquilo que você pensa que conhece. Como assim? Eu penso que conheço. Não. Às vezes a gente conhece a nossa personalidade, às vezes a gente conhece eu sou bom, eu sou ruim, eu sou chato, eu sou bravo. Mas o autoconhecimento é você prestar mais atenção em você, né? Para que você possa deixar pensamentos e sentimentos que são vagos, que não te fizeram bem, que te fazem mal e comece a ter pensamentos e sentimentos que vêm de Jesus. Isso é um processo tão sério, né? Que tudo na nossa mente começa pelaquilo que eu penso, depois que eu penso, eu sinto, e depois que eu sinto, eu tenho comportamentos que são consequência dos meus sentimentos. Então, eu vou pensar, e pensamento é uma coisa que você não consegue controlar. Então eu penso, olha, eu pensei uma coisa a respeito de uma pessoa, pensei uma coisa a respeito de uma situação, mas eu não controlo o que eu penso. Automaticamente, se eu penso algo, eu sinto, né? Eu sinto raiva, sinto dor, sinto alegria, sinto tristeza. Aquele pensamento me trouxe um sentimento. E aquele sentimento vai me trazer um comportamento. Olha, eu vou sorrir, é um comportamento. Eu vou não conversar com a pessoa, eu vou perdoar, eu não vou perdoar, eu vou falar com a pessoa, eu não vou falar, eu vou ficar trancada em casa, eu não vou ficar. Então, isso é uma sequência constante de segundos na nossa vida. Pensar, sentir e agir. Quando eu passo por um processo de cura, eu vou observar como eu faço isso, né? Como é que eu penso, como é que eu sinto e como é que eu ajo. E isso é tão sério e tão profundo que quando eu vou passando pelo processo de cura, a Bíblia fala para a gente usar os pensamentos e os sentimentos que vêm de Jesus.
Porque nós vamos produzir novos comportamentos. Porque ao longo da nossa vida, nós passamos por muitas situações que não estão no nosso controle. Não está no nosso controle a necessidade que a gente passa dentro da nossa casa, não está no nosso controle um acidente, não está no nosso controle um abuso sexual, não está no nosso controle a nossa criação, você ter tido necessidade ou não de alguma coisa. Ó, passei fome, não está no seu controle, né? Não está no seu controle ter tido a morte de alguém querido. Mas isso foi gerando dentro de você pensamentos, sentimentos e comportamentos. E quando você vai sendo curado, quando Jesus entra na tua vida, isso pode se renovar. Então o processo de cura vai fazendo com que você... É como se você pegasse emprestado. Agora eu vou ter os pensamentos de Jesus a meu próprio respeito, os sentimentos de Jesus a meu próprio respeito e vou gerar novas atitudes que vão me libertar. Depois de você entender cura, você vai entender o que é libertação. O que é o processo de libertação? Libertação é a quebra de prisões que são espirituais. Então, quando você fala de cura, você está falando de um processo emocional que você criou durante toda a tua vida. Quando você fala de libertação, você está falando de um processo espiritual. São situações que nós fomos estabelecendo com pactos, com consagrações, muitas coisas até inconscientes que você consagrou a demônios, seitas, são heresias, são coisas que você às vezes nem imagina. Não, eu fiz um pacto. Não, olha, eu me consagrei quando eu era pequeno. Não, olha, eu fiz uma aliança com demônios. E às vezes eu não sei que são demônios, né? Não, olha, eu falei essas palavras. Eu fiz uma aliança com a morte, né? Eu fiz cabeça com um pacto de sangue. Então eu vou abrindo portas para prisões espirituais. E Satanás vai tendo o que a gente chama de legalidade. O que é legalidade? Ele vai tendo autoridade para nos aprisionar. Que é o que ele quer fazer. Por quê? Porque ele quer o nosso lugar. Ele era um anjo de luz na presença do Senhor e ele caiu. Então o que é dele já é dele. Ele não quer mais, né? Agora, o que não é dele... Ele quer conquistar um território novo. Então ele quer nos aprisionar, como prisões mesmo. Como imagina uma pessoa presa. Então ele quer ter a legalidade, ele quer ter um assunto com você para poder te colocar preso. Então ele vai procurando brechas, ele vai procurando pecados, ele vai procurando erros da tua vida para te colocar em prisões. Então por que eu preciso ser liberto, bispa? Porque eu preciso sair das prisões. E isso acontece na minha vida uma vez só. Eu não vou ficar sempre pedindo libertação da mesma prisão. O processo de cura é diferente da libertação, né? Libertação, eu sou liberto, aquilo é revelado, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi e eu sou liberto, né? Às vezes eu ainda vivo algumas consequências e eu vou mudando de comportamento, mas eu sou liberto. Agora a cura, como ela é um processo emocional, às vezes até eu mudar de comportamento e de sentimento demora um pouco. Por quê? Porque são hábitos que eu criei, são hábitos que eu adquiri ao longo da minha vida inteira. Então, é mais ou menos assim, eu vou falar por mim, né? A gente não deixa de comer chocolate em 2 dias, né? Então, o que você começa a pensar? Puxa, eu vou ter que mudar esse comportamento, porque é bom para mim, porque vai prevalecer essa verdade na minha vida. Então essa é a diferença da cura e da libertação e essa é a necessidade. Se você tiver a tua alma curada, se você for aberto com Deus para ter a cura, nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, os teus comportamentos vão ser novos. Se você for aberto para ser liberto, ou seja, as prisões espirituais de Satanás não vão mais dominar o teu interior. Você vai conseguir ver uma vida abundante. Tem um texto lá em Isaías que é muito importante que a gente tenha no nosso espírito. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Pare para pensar, Deus nos escolheu para sermos livres, né? Qual é a nossa visão a respeito de liberdade? Deus criou um homem original, à imagem e semelhança dele. Ele criou um homem que não tinha natureza de pecado.
Ele criou um homem para viver as coisas profundas e da aliança com ele. E ele marcou esse homem com 3 visões, né? Ele marcou esse homem com amor, porque Deus o amou de tal forma que formou a sua imagem. Ele não formou os animais à sua imagem. Ele não formou as plantas à sua imagem. Ele deu forma de amor a isso. Ele formou o mundo, né? Muito bem formado. Mas ele não formou, né, de uma forma que fosse igual a ele. Agora, quando foi o homem, ele formou a sua imagem e semelhança. E ele colocou todo o amor dele nisso, né? Então, quando Deus olhou para mim, ele olhou para você, ele derramou o seu amor. E isso é muito sério, porque quando ele olha para nós, ele quer que nós sejamos parecidos com ele. Então, Bispo, por que passar por cura? Por que me abrir para a libertação? Para que o amor de Deus original possa ter autoridade na minha vida. Para que eu possa me sentir amado. Para que eu não me sinta rejeitado. Para que eu não me sinta destruído. Para que as coisas que passaram na minha vida não me dominem além daquilo que elas precisam passar. Para que o amor de Deus seja maior na minha vida do que aquilo que eu vivi e que eu possa vir a viver ainda. Então, Deus tem a visão de amor a teu respeito. Deus também tem uma visão de autoridade a nosso respeito. Isso é muito sério. Deus não nos fez para estarmos subjugados. Deus nos fez para dominarmos. E o que é ter autoridade, né? É você usar o nome de Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu ocupo a posição de filho de Deus. E muitas vezes a gente não ocupa essa posição de filho de Deus. A gente ocupa a posição de coitado, a gente ocupa a posição de rejeitado, a gente ocupa a posição de muitas coisas, de inferiorizado, mas a gente não ocupa a posição de filho de Deus. E isso no processo de cura é aprendido. Você vai aprender novos hábitos para ter a autoridade de filho de Deus, né? E Deus tem uma terceira visão a teu respeito, que é uma visão de santificação, de santidade. Não tem como nós sermos filhos de Deus com amor e autoridade com comportamentos de pecado, né? Nós vamos ter mudança de comportamento. Existe um preço para ser pago, para que o amor e a autoridade prevaleçam nas nossas vidas. Bispo, é maravilhoso falar de amor, é maravilhoso falar de autoridade. E é muito bom ter o amor de Deus e a autoridade de Deus. Mas o preço pago chama-se santidade. Eu preciso me santificar. Eu preciso desejar ter Deus na minha característica. Deus é santo, então eu preciso ser santo. Não, Bispo, eu quero fazer tudo errado, mas eu quero ter amor e autoridade. Não condiz com ter santidade. Então eu preciso também do comportamento de Deus. Então Deus tem essa visão a teu respeito. Ele vai nos entregar santidade, ele vai nos entregar autoridade, ele vai nos entregar amor. Esse comportamento perfeito, e é perfeito, é aprendido, mas é perfeito, faz com que você tenha vida abundante através da libertação que Deus quer te entregar. Em quarto lugar, é importante você entender para quem é a libertação, para quem é a cura. Eu não preciso, todos nós precisamos, e eu vou te dizer uma coisa que é mais forte. Todos nós precisamos e sempre. Por quê? Porque nós também precisamos nos renovar. Bispo, você acha que você precisa de cura 26 anos de evangelho depois? Eu acho, porque as coisas no dia a dia acontecem na minha vida. E tem momentos que eu preciso parar, renovar minha aliança de amor, de santidade, de autoridade com Deus, olhar para a palavra de Deus, olhar para o culto, para a igreja, para as minhas orações, lembrar quem eu sou, renovar a minha vida espiritual através da oração, do jejum, das armas espirituais e lembrar que eu também preciso de cura, que eu passei por um processo de libertação, que eu passei por um processo de cura. Claro que isso é muito mais avançado em quem tem anos com Jesus, que eu não preciso às vezes de cura no básico, em sentimentos básicos, eu amadureci, eu caminhei, mas eu vou precisar de cura em outras coisas no meu dia a dia. E isso não é ruim. E isso não é pecado, e isso não é, eu não posso ser orgulhosa, porque o orgulho foi a ferida que Satanás,
errou, aonde Satanás errou, para cair. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então você não precisa ser orgulhoso. Eu preciso de cura sim. Tem tal situação na minha vida que eu ainda preciso tratar. Tem tal situação na minha família que eu ainda preciso tratar. Tem uma situação no meu casamento que eu ainda preciso tratar. Quanto menos orgulho e quanto mais dependência de Deus, mais curado você vai ser, né? E em último lugar, é muito importante isso. Quais as condições para você ser curado e liberto, né? Ah, Bis, existem condições, Deus impõe condições. Não é bem condição, mas digamos assim, é uma direção. Condição no sentido de direção. Não tem como ser curado e liberto sem crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Puxa, não, eu creio que eu sou o Senhor da minha vida, eu creio em outro Deus. Não. Cura e libertação só acontece para quem crê que Jesus Cristo é o Senhor. Porque vem dele, porque é pelo nome dele, pela autoridade dele, pelo sangue dele, pelo poder dele que você é curado. Não é pelo poder de quem te ministra, mas é pela autoridade que Jesus Cristo derramou sobre a terra, pela presença dele, pelos ensinamentos dele que nós aprendemos a ser curado. Então você precisa crer que Jesus é o Senhor da tua vida. Confessar isso, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu falei que eu já me converti umas 100 vezes e acho que eu continuo me convertendo. Ah, por quê? Porque é muito bom você sempre lembrar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Muitas vezes nós queremos ser os senhores da nossa vida e muitas vezes nós colocamos as coisas e as pessoas como senhores da nossa vida. Então lembre-se sempre, Jesus é o Senhor da tua vida. Então deixa Ele ser a direção, mesmo no dia que você quer fazer do seu jeito. Outra coisa, você precisa reconhecer que você precisa de cura. Simples, não é? São só essas condições. Puxa, eu preciso ouvir Deus e querer Jesus e eu preciso reconhecer, olha, eu preciso de cura nisso. Essa situação da minha vida não está resolvida ainda. E bispa, eu posso desejar essa cura? Você deve desejar cura. Olhe para você como alguém que está na imagem e semelhança de Deus. Quanto mais cura e libertação você desejar, mais Deus vai te dar. E mais próximo do Senhor você vai ficar. Lembre-se, o processo de cura é constante. A libertação das prisões espirituais são necessárias. O nome de Jesus te traz autoridade, te traz governo. E pelas pisaduras do Senhor você é sarada. Deus quer que você entre nesse processo e nunca mais saia dele, mas não no sentido de ficar eternamente sendo curado na mesma coisa, mas de sempre ser renovado em mais cura, mais libertação, mais mover de Deus e amadurecer espiritualmente para que todas as coisas sejam acrescentadas na tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe.